Olá, amigos da usinagem, da conformação de metais, começando mais um Banner Infometal. Hoje a gente vai entrar numa seara aí que eu não entendo nada. A gente vai falar de robôs aqui e eu estou aqui com o meu convidado aqui, que é o Edward McCallion. Falei certo, Eduardo? Ele é o diretor-geral da KUKA Roboter do Brasil. E a gente vai ter uma conversa muito legal, espero que vocês gostem. Eduardo, muito obrigado aí por participar do nosso programa. E antes da gente começar a nossa conversa, eu queria que você, tradicionalmente, né, como todo mundo, se apresente, fale aí o que é a KUKA, conta um pouco da história aí da KUKA para todo mundo, por favor. Pois não. Primeiramente, obrigado pelo convite, Ricardo, e vamos ter uma boa oportunidade e um bom bate-papo aqui sobre esse tema. Com certeza. E espero que o seu público aprecie aí o que nós vamos conversar. Bom, eu sou engenheiro de formação, engenheiro elétrico, depois eu fiz pós-graduação em administração de empresas e marketing e continuo estudando. Acabei de entrar num curso aqui de mestrado em economia, estou me divertindo um pouquinho aí com os economistas também. Eu trabalho na área de automação desde que eu me formei, são mais de 37 anos trabalhando, e em robótica especificamente há 28 anos. Hoje sou diretor-geral da subsidiária da KUKA Roboter aqui no Brasil há quase 13 anos. E nesse período, só nesse período, pelo menos na KUKA, já passaram mais de 2.500 robôs aí que já foram para o mercado brasileiro em várias áreas, em vários setores, desde a área automobilística até a área alimentícia, farmacêutica, educacional, enfim, em todos os setores que os robôs podem ser utilizados. A KUKA é uma empresa muito antiga, a fundação dela é de 1898, se você me permitir, eu vou... 1898, olha só. 1898. Eu vou Vamos ver aí, exibir o que uma você tela tem para aqui para mostrar. nós. Deixa eu compartilhar uma tela aqui rapidinho. Esse aqui é Esse diferente, quadro esse aqui não é, esse aqui mostra... é com compartilhamento de tela. Vamos lá, que daqui a pouco a gente... novo formato. Aí, Isso aqui, ó. Dá Olha para ver só. aí? Dá, tá ótimo. Então, o início está aqui embaixo, do lado direito, é a fundação da empresa, e o nome da empresa KUKA é interessante porque o primeiro K é o sobrenome Keller, de um dos fundadores, eram dois sócios, né? Uhum. E o U em alemão significa E, né? Und em alemão, né? And em inglês, né? E Uhum. o segundo K é o segundo fundador, é o Knappisch. O sobrenome dele é Knappisch. Então, o Keller und Knappisch da cidade de Augsburg. Por isso que ficou KUKA. É uma Que legal. curiosidade que todo mundo pergunta, né? Bom, o início da KUKA é na área de equipamentos voltados a gás acetileno, com sistemas de corte, iluminação de ruas. Depois entraram na área de solda. E assim, o avanço da KUKA nos primeiros 70, 80 anos foi sempre nesse setor, até que ocorreu a Segunda Grande Guerra, que isso transformou a própria Alemanha num outro país depois que saíram da guerra. E a KUKA já entrou na seara das áreas de manufatura, principalmente de armação de carrocerias, de automóveis. Isso aqui E são, eu fiz a conta aqui, são 122 anos, é isso, né? É isso aí, é É isso uma, aí. é uma menina, Cuca. É uma... E continua crescendo, continua Legal. se expandindo, né? Em 1973, você pode ver aí no quadro, a KUKA lança o primeiro robô elétrico do mundo, de 5 eixos, em parceria com a Volkswagen na época. Era um robô ainda, claro, quase que laboratorial, mas já podia ser utilizado em indústria. Desse Famulus, que é esse robô, foram fabricados poucas unidades, 50 e poucas unidades, mas logo em seguida, em 85 em diante, aí a coisa se massificou. Eu posso dizer para você que nessa história que você vê aí, até hoje, a KUKA já fabricou mais de 700, 800 mil robôs no total, ou mais até. Poxa vida, hein? E claro, são várias gerações que foram sendo produzidas, colocadas no mercado. Aí, obviamente, há uma mudança de tecnologias, né? Eles vão se substituindo. A robótica é uma área muito dinâmica, porque ela mistura de uma forma muito pesada toda a eletroeletrônica, o desenvolvimento da área eletroeletrônica e de software, junto com a parte mecânica, que é um pouco diferente de outros maquinários. Então,
desenvolvimento de robótica é um absurdo. E hoje, se você olhar aí a partir dos anos 2010, 2011, vem aí os robôs de pequeno porte, de alta velocidade, robôs sensíveis, robôs colaborativos, né? E até os robôs móveis, né? Esses que estão aí já andando pela fábrica e podendo fazer operações praticamente como se fossem substituindo tanto a parte de logística de equipamentos que a gente usa com seres humanos, como a robótica em si, junto com essa logística. Então, hoje a diversificação nas aplicações são enormes, são gigantescas, tá? Bom, aqui no Brasil, a Kuka está pelo menos há mais de 26 anos, 27 anos quase. Nós primeiro viemos aqui junto com a nossa outra divisão, que fazia parte de integração de soluções de automação, que é a Kuka System, que é a nossa co-irmã. Mas depois houve uma separação de negócios e aí a Kuka Roboter atua diretamente no fornecimento dos robôs industriais, efetivamente falando, trazendo esses robôs da Alemanha, vendendo os equipamentos, as peças de reposição, os treinamentos, o suporte na área de aplicação, suporte na área de marketing dos nossos integradores. E a Kuka System, que é a nossa outra divisão, fornece soluções. E nesse caso, eles fornecem soluções que às vezes vão robôs, às vezes não vão robôs. Enfim, eles têm um pacote bem maior de leque de fornecimentos que eles podem fazer com a engenharia que eles têm. Tá? Legal. Então, essa é a história da Kuka. Hoje nós temos no Brasil funcionando um pouco mais de 7.000 robôs instalados no Parque Brasileiro. E diria que o mercado brasileiro ainda é pequeno para todos os fabricantes de robôs. Aí não falo só para a Kuka. O mercado brasileiro ainda pode se expandir muito comparado ao resto do mundo. E aí nós vamos conversar sobre isso agora, conforme a evolução da conversa. E aí vamos lá, eu vou fazer as perguntas assim, porque como eu falei no começo, eu entendo bem pouco de robô, né? Porque eu forneço equipamentos que muitas vezes são integrados com o robô, mas o robô nunca foi o nosso negócio, né? Dificilmente a gente já vende a máquina com o robô, é o cliente que integra, a gente entende mais ou menos isso, mas eu estou aproveitando essa conversa aqui para aprender um pouquinho. Aí eu queria saber, eu vejo bastante robô nas estamparias, né? Os robôs de solda, né? Já é bem conhecido. Tem alguns robôs na parte de usinagem, né? Que fazem alimentação, carga e descarga de máquinas. Agora, e ferramentaria? Ferramentaria também usa robô? Que eu acho que existe um tabu aí nessa parte. Eu não sei se a ferramentaria também usa, diz para mim. Olha, existem alguns processos em ferramentaria que podem ser utilizados robôs, né? Principalmente um setor que a gente vem enxergando possíveis aplicações quando você tem que fazer, por exemplo, uma reforma em ferramentas. Corrija-me se eu estou falando a coisa certa para o seu setor aí, Ricardo. Você tem que, às vezes, fazer um reparo numa ferramenta que sofreu algum tipo de desgaste, e aí você tem aqueles especialistas que sabem preencher aquele espaço com sobremetal e depois vir aí fazendo toda a parte de acabamento para essa ferramenta voltar a adquirir. Esse tipo de trabalho, existem já algumas aplicações que podem ser feitas com robôs, tá? É pequeno, não é uma área muito grande, mas eu diria que a robótica está muito em volta dessas áreas de ferramentaria que nós estamos falando. Em volta, por exemplo, manipulando peças, como você mesmo disse. Por exemplo, numa linha de estamparia, a carga e descarga de prensas, recortes, furações de pequeno porte, que, digamos, custaria muito caro você ter várias funções dentro de uma ferramenta. Hoje pode ser feito com robôs a laser, que fazem essas funções, substituindo alguns pequenos componentes que poderiam estar na ferramenta, né? Entendi. E qual a vantagem disso? Com um laser colocado num robô, você pode hoje estar fazendo 3 furos nessa peça em alguns pontos, e quando há alguma mudança no projeto por parte do usuário final dessa peça, do componente, e o furo precisa sair daquele ponto e ir para outro lugar, ou precisa fazer um furo a Não mais, precisa ou um furo mudar a a menos, ferramenta toda, né? você vai lá e só reprograma o robô. Então, essas flexibilidades que você consegue com o robô, ela, vamos dizer, ela bem utilizada, traz um bom retorno, traz um resultado interessante para o usuário e compensa, muitas vezes, o que seria feito com um ferramental. Então, aí você está me falando, é legal aí para o pessoal das estamparias, né?
não é só o robô de solda, que é o depois que a peça está pronta, né? Que aí, ó, a empresa está agregando mais valor ali naquele produto, né? Já fazendo um conjunto montado com a solda. Não é Uhum. isso. É o robô lá no lado da prensa, durante o processo de estampagem, ele vai lá e ele atua como se fosse uma fase da ferramenta. Seria isso? Não? E, na verdade, é assim, a peça sai da linha de Sai estamparia, da linha, já vai o robô lá e já faz o e furinho. você tem esses processos adicionais que o robô pode fazer, tá? Ah, Então, ele entendi. complementa aquilo que as ferramentas da estamparia ainda não fizeram, ele faz na estação que está o robô. Uma Muito bom outra saber, porque aplicação... eu não fiz ainda nenhum vídeo ainda para os nossos clientes de estamparia. Então, está aqui, pessoal de estamparias aqui, eu já tenho aí uma dica legal aí para vocês. Desculpa, Tranquilo, tranquilo. Pedro. Outra aplicação, dobra de chapa, por exemplo, peças que você faz a parte interna e a parte externa de uma porta de um carro, né? As beiradas, né, o contorno dessas peças, elas devem ter uma dobra, né? Depois que você monta a porta. Isso pode ser feito por ferramental ou pode ser feito por robô. Hoje existem sistemas de roletes que você põe no manípulo de um robô de grande porte que tem a capacidade de entrar, fazer a primeira dobra, digamos 90 graus, aí ele faz todo o contorno da porta, aí gira mais 90 graus e fecha toda essa aba da peça externa com a peça interna. Isso é feito por robô também. Legal. Qual E a aí, vantagem? e aí eu tenho uma dúvida. A Kuka, ela fornece só o robô ou ela consegue fazer um estudo sobre essa solução também e já fornecer, vamos dizer assim, a coisa funcionando para o cliente? A Kuka Roboter fornece o robô e a Kuka System provê a solução com o robô. Ah, entendi. Legal. Então, se o cliente quiser uma solução completa, a gente indica a Kuka System, que é a nossa co-irmã, e eles fazem essas integrações completas com todo o ferramental, com toda a parte de segurança da célula, toda a parte de programação, interface, e nós fornecemos os robôs. Então, eles são, vamos dizer, o braço de engenharia de aplicação para esses processos, por exemplo. Legal, Né? legal. Importante saber, né? Porque às vezes É, o cliente ele fala, pô, é bacana, mas como é que eu faço, né? Então, assim, exatamente. se quiser fazer, é só a Kuka pode oferecer a solução completa. E Aí, por falar nisso, a Kuka System já tem várias células dessas funcionando no Brasil. Nós temos vários casos já aplicados, já reais, que estão em funcionamento. Então, assim, tanto nós quanto a Kuka System podemos, num eventual primeiro contato com algum cliente que necessitar de uma solução dessa, inclusive mostrar alguns exemplos em funcionamento hoje. Então, tem algum custo para o cliente para ele conhecer esse tipo de solução que a Kuka fornece? inicialmente, não. Numa É, primeira abordagem, é uma abordagem técnico-comercial, como qualquer outra. Claro que a gente apresenta vamos falar assim, vários detalhes técnicos de como esse processo é feito, com PowerPoints, com vídeos, com desenhos, layouts. Mas, claro, a partir de um ponto onde a gente precisar fazer uma engenharia, efetivamente falando, aí tem que se não tem sentar problema. e conversar, né? Sim. Que depende. Às vezes tem alguma coisa que, inclusive, o cliente pede para a gente assinar um NDA, aí, um contrato de confidencialidade, né? E se nós chegamos num ponto como esse, provavelmente vai ter uma engenharia mais profunda a ser feita. E aí sim, provavelmente a Kuka System queira sentar com esse cliente e fazer alguma negociação. Entendi. Então, aí, eu acho que na parte da estamparia está claro. Na parte da usinagem, eu vou mudar minha pergunta. Sim. Qual o tamanho da empresa que pode ter um robô? É só para empresa grande ou empresa pequena também pode? Aquela estampariazinha ou uma usinagenzinha pequena, quem está começando. E aí, né? É muito difícil ter um robô, vale a pena, é o custo, é o retorno do custo. Como é que o cara que hoje é um cara pequeno e está começando e fala, tá na hora de eu automatizar minha empresa? Bom, aí é um assunto que, se a gente que puder, a gente fala aqui por 2 horas sem parar. É bem extenso. Mas, Vamos tentar geralmente, resumir. eu prefiro dizer o seguinte: independentemente do tamanho da empresa e do que ela produz, um processo robótico tem que se pagar. Ele tem que ser algo que traga algum benefício para essa empresa, seja do ponto de vista de produtividade, de qualidade, de ganhos de solução em termos de resultado tecnológico no produto que ele vai oferecer para o mercado.
para melhorar a ergonomia da sua fábrica com os seus funcionários. Enfim, tem vários aspectos que a robótica tem que ser avaliada. O principal deles é esse. Dizer assim, bom, essa aplicação custa R$ 500 mil, incluindo robô, tudo. Eu estou trabalhando 2 turnos, eu estou trabalhando 3 turnos. Essa atividade ganha 10, 15% de produtividade com a solução atual? O refúgio cai melhor em 20% o que eu tenho hoje, com a solução que eu tenho, com a forma como eu produzo hoje? Tudo isso somado, tem que se fazer uma pequena conta financeira, matemática financeira, e se dentro desse perfil dessa empresa, um retorno de investimento de 1 ano ou de 1 ano e meio, 2 anos, é algo que o dono da empresa entende que é uma solução viável, ele pode ser implementado. Então, Entendi. assim, e aí eu falo para você, não depende do tamanho da empresa, depende do processo e do retorno que essa solução pode trazer para o usuário. Legal. E você falou uma coisa importante. O que eu quero saber é o seguinte: na minha visão, posso estar enganado. Muitas vezes a empresa pequena que ainda não deu esse passo, né? Uhum. Ela tem alguma dificuldade em fazer essas contas aí que você estava falando. Sim, Vocês conseguem apresentar para o empresário, para o dono da empresa, o percentual de ganho, o retorno do investimento? Vocês conseguem dar essa informação com uma certa precisão para ele? conseguimos, sim. Ai, que Isso legal. já, veja, eu trabalho há 28 anos nessa área e os meus colegas da Cuca, tem vários aí com 15, 20 anos de experiência, e a gente já está bem familiarizado. Vamos dizer assim, nós já criamos as nossas planilhas Excel que facilitam esse tipo de levantamento. O que precisa é que o cliente tem que passar informações para nós. Então, quando chega em determinados níveis de informação, a gente também não tem nenhum problema de assinar um contrato de confidencialidade para que o cliente possa também se sentir tranquilo em passar algumas informações mais sensíveis do ponto de vista financeiro e a gente ajudar ele a ter uma análise desse retorno de investimento. Isso é possível ser feito sim. Por exemplo, uma área muito bacana de analisar retorno de investimento é a área de solda a arco, processos de solda a arco robotizados. Esse é um setor bastante complicado para você avaliar o retorno, né? Porque você tem um soldador habilidoso, um cara que tem a mão muito boa para fazer uma solda, e o robô tem que reproduzir isso com a mesma qualidade ou melhor, e, obviamente, trazer ganhos em cima disso. E a solda é uma coisa que, apesar de ter um robô ali, o processo em si, ele é lento, né? A velocidade com que você consegue depositar um arame ali que vai derretendo e vai juntando 2 chapas, né? Não muda muito do robô para o ser humano. Então, assim, a análise que tem que fazer em cima disso é qual a qualidade da peça, com que qualidade de cordão eu posso trabalhar, qual é a velocidade que eu posso sair de um ponto para ir para o outro, terminar um cordão aqui, começar o outro cordão ali, girar essa peça na frente do robô. Ou seja, é bastante complexo você fazer essa análise de retorno de investimento. Mas a gente tem essa experiência. Nós temos funcionários que já foram pessoas de chão de fábrica que programaram robôs, deram treinamentos, conhecem solda, conhecem o processo em si, né, até do ponto de vista metalúrgico. Então, eles têm capacidade de sentar com esse cliente e abrir esse conhecimento. E se o cliente abrir para nós as suas informações de processo, a gente consegue fazer isso a 4 mãos. Legal. Eu acho que tá bom para essa nossa conversa aqui, que senão a gente dá para ficar aqui a tarde inteira conversando. Não Oxe, sei se quem está assistindo vai acompanhar a gente nesse aqui, mas a gente faz outras. sem dúvida. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte: eu acho que se vocês gostaram, o que fica aqui para vocês é o seguinte: se vocês têm um processo produtivo, uma linha de produção, seja de usinagem ou seja de estamparia, e vocês ainda não começaram a utilizar, não deram esse passo em direção à robótica e à automação, talvez realmente não seja a hora, mas nada impede de vocês fazerem uma consulta com uma empresa especializada. Tá aí, né? Vocês estão vendo aí o contato aí da Cuca, porque de repente pode ser o passo que falta aí para sua empresa. Então, queria te agradecer aí de verdade aí, Eduardo, pela aula, né? Aprendi bastante aqui também. E agradecer mais uma vez pela participação. Queria saber se tem mais alguma coisa que você quer falar aí para quem estiver nos assistindo. É, diante de tudo que você colocou, é importante ressaltar também que hoje, aqui no Brasil, existem
inclusive, muito incentivo para que as empresas invistam nesses setores mais avançados de manufatura. O próprio BNDES oferece várias carteiras de financiamento, que junto com esse trabalho que nós fazemos, por exemplo, de retorno de investimento, e o próprio BNDES tem pessoas já qualificadas que estão dando suporte, que estão oferecendo pacotes de financiamento muito interessantes para empresas já de menor porte. O cenário do BNDES de 10 anos atrás para cá mudou muito e nós temos tido algumas experiências interessantes. Então, se alguma empresa de menor porte, que ainda não se sente tão confortável em pensar em fazer um investimento desse, pode ter certeza que pode contar com algumas carteiras aí que o próprio BNDES já desenvolveu para fazer esse tipo então, de às financiamento. vezes, aí o investimento ele se paga, né? Não é O interessante é que o BNDES oferece uma carência de até 2 anos para o cliente começar a pagar para o BNDES. Então, imagina, o provedor de solução já recebe o dinheiro do BNDES quando o projeto está aprovado, fornece a solução, instala, o cliente começa a produzir e dali 1 ano e meio que ele começa a pagar o BNDES, com financiamentos que são de 10, 12, 15 anos. Então, assim, claro, depende de um certo volume, não é para uma coisa muito pequenininha, mas uma boa parte das empresas, diria, de pequeno para médio porte, cabem nessas carteiras, dependendo do investimento que eles vão fazer. Legal, então tá aí, tá falado. Eu acho que quem tem o interesse, quem ainda não às vezes cria uma imagem na própria cabeça de que não é possível para a sua empresa, né? Às vezes o empresário, o pequeno médio, ele fica preso dentro das próprias crenças aí de que não dá para investir naquilo, que não, isso não é para mim. De repente é uma hora aí de pensar numa evolução para produzir mais, produzir melhor, ser mais competitivo e ajudar a indústria a crescer. Edward, mais uma vez, muitíssimo obrigado. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso Infometal de hoje. Valeu! Obrigado. Um abraço.